Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada das notícias do dia. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que está literalmente moldando o nosso futuro. A corrida global por esses materiais que fazem a nossa tecnologia moderna funcionar chegou num ponto crítico. É um cenário meio fascinante e, confesso, um tanto assustador, porque essa demanda gigantesca está ligando os grandes corredores de poder das superpotências globais direto às profundezas intocadas da floresta amazônica. Vamos entender isso direito. Para organizar a nossa conversa, a gente dividiu a análise de hoje em 3 partes super diretas: o macro global, o micro nacional e, por fim, as sombras da floresta. Então, vamos começar pela parte 1, o macro global, um verdadeiro tabuleiro de xadrez em movimento. Sabe, antes de mais nada, tem uma diferença crucial aqui que a gente precisa colocar na mesa. Tem os minerais que um país simplesmente quer exportar para ganhar dinheiro, os chamados estratégicos, né? E tem aqueles minerais sem os quais a economia global simplesmente colapsa, que são os críticos. O X da questão com esses minerais críticos é que eles estão sujeitos a gargalos de abastecimento muito severos. É o tipo de coisa que coloca países inteiros em alerta máximo, envolvendo um risco gigante de instabilidade política e concentração de mercado. E para a gente ter uma dimensão do tamanho desse jogo, o mercado global desses minerais críticos está avaliado hoje em mais de 300 bilhões de dólares. Mais de 300 bilhões! E olha só, a Agência Internacional de Energia projeta que esse valor vai mais do que dobrar até 2035. Tudo isso puxado, claro, por essa transição energética que o mundo todo está buscando. Com tanto dinheiro e poder na mesa, o que a gente vê se formando é uma verdadeira coxa de retalhos de alianças globais. É muito interessante notar que vários países estão fechando acordos entre si justamente para tentar contornar os grandes gigantes. Eles meio que desviam dos Estados Unidos, que tem sido visto como um parceiro um tanto instável por causa daquelas disputas comerciais recentes, e ao mesmo tempo tentam fugir da dependência da China, que hoje tem um monopólio quase absoluto no refino desses elementos. É todo mundo tentando garantir o seu pedaço do bolo. Passando agora para a parte 2, o micronacional e o novo marco legal do Brasil. Bom, como o Brasil entra nisso tudo? O país tem reservas gigantescas e ainda não exploradas desses mesmos recursos. Para aproveitar essa janela de oportunidade, a Câmara dos Deputados aprovou agorinha um projeto de lei bem importante que cria a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos. A ideia por trás disso, fazer com que o Brasil vire um protagonista na alta tecnologia e não fique só vendendo commodity bruta para fora, sabe? O projeto também cria um conselho, o CINSE, para dar um norte nessa industrialização e acelerar o licenciamento ambiental daqueles projetos que são considerados chave. E para fazer essa máquina girar, eles estão propondo um fundo pesado. A legislação criou o Fundo Garantidor da Atividade Mineral, o FIGAM. Gente, são 5 bilhões de reais de aporte financeiro, com 2 bilhões vindo direto da União. Além disso, ainda tem um pacote de créditos fiscais de 1 bilhão de reais por ano, previsto entre 2030 e 2034. É um incentivo gigante. Mas, claro, mexer com tudo isso gera um debate político que está pegando fogo nas notícias de hoje. Tentando olhar para os dois lados de forma bem neutra, de um lado, legisladores mais à esquerda estão exigindo que o Estado tenha mais controle e soberania. Eles criticam o fato de não ter um limite claro para o capital estrangeiro e até defendem que se crie uma estatal para cuidar disso, que se chamaria Terrabras. Do outro lado, as bancadas de centros ruralistas batem na tecla de que o país precisa se industrializar para ontem. Eles argumentam que a gente não pode perder o bonde da história e continuar sendo só o fornecedor de matéria-prima do mundo, e sem focar em gerar tecnologia e valor aqui dentro. Só que essa pressa toda nas aprovações está gerando um alerta vermelho. Organizações ambientais e entidades como a AP estão super preocupadas. O grande receio deles é que essas novas leis aceleradas acabem só aprofundando um modelo de extração brutal, sem as proteções sociais e ambientais necessárias. Eles temem que o foco seja só expandir a mineração a qualquer custo, atropelando garantias essenciais. Para se ter uma ideia do nível de pressão territorial que já está acontecendo na prática, os dados mostram que quase metade de todas as terras indígenas no Brasil, 44% para ser exato, já estão cercadas por requerimentos de exploração mineral. É uma pressão simplesmente avassaladora em cima dessas áreas. O que nos leva à parte 3, as sombras da floresta, uma nova fronteira da criminalidade. Pois é, enquanto o pessoal discute leis em Brasília, a Polícia Federal está lidando com uma realidade bem mais sombria lá na ponta. E aqui, esquece aquela imagem antiga do garimpo artesanal. A gente está falando de extração ilegal de terras raras num nível quase industrial, altamente sofisticado. Esses elementos são os mesmos cobiçados para fabricar drones, baterias de carros elétricos e até sistemas de defesa militar e mísseis guiados.
A cadeia de suprimentos desse crime é assustadoramente eficiente. Primeiro, eles tiram o solo rico lá do fundo da floresta proibida. Logo em seguida, o material é lavado usando documentos falsos de minas fantasmas. E o transporte acontece exatamente pelas mesmas rotas secretas que os cartéis de drogas usam. O material chega no porto com uma rotulagem totalmente falsa e vai direto para ser refinado lá na Ásia ou na Europa. Toda essa operação criminosa se sustenta numa rede enorme de corrupção. Tem funcionários sendo subornados para emitir licença fria, tem mina que só existe na imaginação do papel. Quando a carga chega nos portos movimentados, os agentes da alfândega muitas vezes não têm a tecnologia de teste químico para descobrir que aquele container rotulado como minério de ferro comum está, na verdade, lotado de terras raras. E o saldo disso tudo é devastação ambiental irreversível e violações graves de direitos humanos deixadas para trás. O impacto disso, estima-se que o Brasil guarde cerca de 23% de todas as reservas de terras raras do mundo inteiro. Deixar essa criminalidade correr solta complica demais qualquer esforço legítimo de construir uma cadeia de suprimentos limpa e rastreável. Basicamente, mina a confiança do país lá fora. Mas claro, tem gente lutando contra isso. As autoridades policiais e os pesquisadores brasileiros estão numa corrida contra o tempo para colocar em prática novas tecnologias de rastreio. Uma sacada incrível que eles estão desenvolvendo é criar uma espécie de banco de dados genético dos minerais. Com isso, dá para cruzar uma amostra física de um minério com o lugar exato da geografia de onde ele saiu, o que ajuda muito a travar exportações ilegais e quebrar essa cadeia criminosa de vez. Tudo isso deixa a gente com uma questão fundamental para fechar a análise de hoje. Será que uma nação consegue de fato se transformar numa superpotência moderna de energia verde sem acabar sacrificando seu ecossistema mais vital para essa nova era de exploração nas sombras? O que a gente acha disso? Deixem a resposta para essa pergunta nos comentários abaixo. Afinal, curta o vídeo e se inscreva no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo.